Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, nessa manhã de terça-feira, hoje, dia 2 de dezembro. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o Dia Pan-Americano da Saúde e também o Dia Nacional de Relações Públicas. Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Logo mais estaremos ouvindo o presbítero Sidney, presbítero da nossa igreja, e você ainda ouvirá ao término deste programa o cantor e pastor de saudosa memória Luiz de Carvalho interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. Quero deixá-los com o presbítero Sidney. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler poucos versículos, na verdade. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 33, versículo 1 até o 3, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que te tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendito é o teu nome. Nessa porção dobrada, Senhor, da tua palavra, Senhor, nesses versículos, Senhor, nós te pedimos da tua graça e que teu Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, tem muitas coisas na vida que são engraçadas. E uma delas é festa de aniversário. Não sei se os irmãos vão compreender, mas eu vou tentar ser claro possível. E principalmente aniversário quando se diz a respeito de criança, né? Quando você vai para um aniversário de criança, você vê de tudo. Quando você faz aniversário também, você vê de tudo mesmo, embora que você não queria ver muitas coisas, mas você vê muita coisa. Os irmãos há de concordar comigo que você que faz, eu já passei por isso, meus filhos já são grandinhos, mas irmãos que têm filhos mais novos, cada ano que se passa faz aniversário, ou quer fazer aniversário, e a briga já começa aí, né? Porque dentro de casa, um mês antes, o pai e a mãe já estão tentando fazer a festinha de aniversário da criança, de 2, de 3, de 5 anos, não sei, de 10 anos, e a mãe quer fazer uma coisa e o pai quer fazer outra, e fica aquele atrito, e aí vamos pensar na mesada, vamos fazer tudo aquilo, mas termina que se fazendo o aniversário da criança. Eu acho interessante é que os pais, no dia de aniversário, eles não participam do aniversário, até porque eles estão vendo tudo, assim como o maestro, né? Eles estão analisando todas as coisas, ver se aquela mesa recebeu a comida, ver se aquela outra, se um familiar chegou, se não. Até, irmão, pasme, até no estacionamento o pai da criança fez o preocupado se a pessoa conseguiu ou não o estacionamento para os convidados. De modo que na festa de aniversário, uma coisa que seria agradável, às vezes se torna desagradável. Até porque pessoas que às vezes você acha que não vêm e aparecem, né? Aqueles, não vou dizer penetras, mas vêm. E aí é o engraçado que ao mês passado, no finalzinho do mês passado, eu fui para um aniversário da família. A gente foi convidado e nós fomos lá e eu saí para observar. Eu vi a minha filha, eu saí para conversar chegamos lá, na verdade, no aniversário, e a gente foi participar com o pessoal, conversar. Eu passei um bom tempo conversando com a família, e depois eu saí para catar a minha filha onde ela estava, porque aniversário é o seguinte: você se preocupa com o bolo, você se preocupa com os presentes, nem tanto, mas se preocupa o que vai ganhar, você se preocupa
com as pessoas o que vão dizer a respeito do presente, de tudo, da festa em si, de modo que você não preste atenção em nada, a não ser a olhar como que vai a festa. Não é verdade, irmão? Quem faz festa é exatamente isso. Você se preocupa mais em estar participando na orquestra, em direcionar garçom, essas coisas, do que mais você sentar e comer e relaxar e participar da festa. Eu vi isso no meu cunhado. Ele fez agora recentemente uma festinha de aniversário do sobrinho da minha esposa, de 4 anos. E aí separar cartão para dar às crianças para estar brincando no game, é tanta coisa, irmãos. E eu observei de longe como que ele estava se portando. A maneira como meu cunhado Altair estava direcionando, olhando as mesas, se todo mundo estava sendo servido, fulano porque não chegou ainda, cicrano que senta perto de cicrano que não se dão bem. Tudo isso acontece em festa de aniversário. Paz, meus irmãos, acredite ou não. E aí, eu saí de um pouquinho da festa e fui observar a minha filha onde ela estava, a Ana Letícia. A Ana Letícia estava brincando com a prima nos brinquedos, né? E eu comecei a observar, havia outra festa também junto com ela. De modo que, irmãos, essa festa de aniversário, para quem vai participar, é bom demais. Você vai, leva seu presente, você se alegra, você vê tanta coisa, mas para quem está dando a festa, oferecendo a festa, é meio trabalhoso. Mas aí eu percebi uma coisa, que o anfitrião da festa, o menino de 4 anos, não estava nem aí para nada. Era uma criança, é uma criança. O Anthony, de 4 anos, só queria brincar, irmãos. Só queria brincar. Né? Ia para o brinquedo, e aí a mãe tinha que acompanhar o filho de toda forma. Para lá, para cá. E aí foi no momento dos parabéns, e ainda a criança, ainda aquela eufórica, com aquela alegria toda. Não tinha, sabia que o aniversário era para ele, mas não tinha tanta percepção daquilo, né, dos presentes, das fotos, enfim. Tudo ocorreu, pelo menos eu imaginei, mesmo fora observando, tudo dentro dos conformes. Eu achei que a festa foi muito boa, foi excelente. Mas aí eu fiquei pensando, se de repente o anfitrião deste uma festa, mas ninguém aparecesse, o que seria, irmão? Você já parou para pensar? Se numa festa em que você convida, mandam-se os presentes, mas a pessoa não aparece, qual seria a sua sensação? Qual seria o seu sentimento entre tudo isso? A festa está posta, né? Tudo foi mandado, mas aí ninguém aparece. Eu fico imaginando na cena, a criança sozinha, não tendo com que brincar, tendo tudo pronto, os presentes lá, mas a companhia não. Já parou para pensar? Que coisa diferente. Eu chamo a atenção dos irmãos para outra situação. Se de repente cada irmão fosse convidado para uma festa, talvez uma única festa, imagina o Calvário todo fosse convidado para uma única festa de algum irmão aqui, e aí você não precisasse levar presente nenhum, mas você era sabedor que você ia lá receber algum presente. Qual seria o sentimento disso? Está entendendo, irmão? Se de repente cada irmão fosse convidado aqui para uma festa e não precisasse levar nenhum presente sequer, mas a sua presença seria indispensável, e lá você ia receber o presente. Pô, irmão, isso seria bom demais, não é? Quem vai convidado, além de comer bolo, guaraná, um monte de coisa, e sair de lá ganhando um presente em vez de dar um presente, isso é bom demais, irmãos. Então essas duas ilustrações que eu gostaria de dar, e acabei de dar para os irmãos, eu gostaria de trazer agora para essa reflexão nossa. Parece-me que esses versículos que nós lemos aqui, há uma coisa muito semelhante a isso. Há uma festa que deveria ser
feita ou estava programada-se para fazer. E aí, acontecem muitas coisas no meio desse decorrer. Estão entendendo o que eu quero trazer, irmãos? Eu espero que eu seja bem claro nessa noite para os irmãos. O texto que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 33, e eu quero trazer capítulos antes, para lembrar os irmãos o que está acontecendo nesse pano de fundo, nada mais é do que uma trajetória de um povo que sai de uma terra que estava sendo escravizado para uma terra que manava leite e mel. Esse é o pano de fundo, toda a igreja sabe disso. Moisés estava levando um povo que estava cativeiro há mais de 400 anos para uma terra que o próprio Deus tinha prometido e jurado a dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Então aquela nação passou mais de 400 anos, e agora no desfecho final, em que Moisés está levando ela a caminho dessa nova terra, que acontece, irmãos? Acontece uma lacuna aí. Lembrem-se que no diálogo de Moisés com o faraó, muitas das vezes Moisés disse: olha, deixa meu povo ir para celebrar uma festa. E a intenção de uma nova terra era entrar festejando mesmo. E aí, irmãos, se decorre exatamente isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. E aí eu passo a ler. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que retiraste da terra do Egito. Lembre-se, irmãos, que agora Deus, Ele traz uma palavra. Preste atenção, irmãos. Deus agora chega para Moisés e diz: ei, tira esse teu povo. Não era o povo de Deus, muito embora ele sabia que era. Deus, ele chama Moisés a atenção e manda que Moisés vá adiante com o povo a quem ele tinha com o braço forte tirado do Egito, e que ele fosse em frente. E aí demais o Senhor: tiraste da terra do Egito para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Irmãos, os irmãos já sabem, eu repito aqui novamente, que Deus tinha prometido a Abraão todas as bênçãos, se ele fosse obediente. Isso a gente sabe. E aí, Deus começa a cumprir essa promessa ao povo, lembrando da promessa que ele tinha feito a Abraão. Então o que acontece, irmão? Nesse inteirinho, o povo quebra a aliança com Deus. Moisés sobe, o povo acha que Moisés estava demorando. Então o que acontece? O povo faz um bezerro. Moisés morreu, Deus já não existe mais, temos que adorar a um Deus. E é exatamente isso que eles fazem. Eles criam um bezerro e chama a atenção de Deus para a ira de Deus. Deus manda que Moisés desça e resolva aquela questão. Mas aí Deus, ele diz: olha, eu prometi e vou cumprir. Eu prometi, Moisés, a Abraão, e eu vou cumprir. Tudo que eu tinha dito a respeito do que a terra era, e realmente ela vai ser recebida por vocês. Na verdade, vocês vão conquistar essa terra. Não vai sequer uma vírgula passar do que eu disse a Abraão. Entende, irmão? E aí ele diz no seguinte versículo: enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heveus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Além de prometer a Moisés a promessa que tinha dito a Abraão, ele disse que ainda vai continuar libertando o povo, dando bênção ao povo. Deus diz: olha, não esqueci e vou prometer e vou cumprir.
E para isso eu vou enviar um anjo. Amém, irmãos? Um anjo só. E aí a gente para pensar e coloca uma aparência aí, quanto força tem um anjo para conquistar tudo aquilo que Deus tinha prometido para uma nação de quase 2 milhões de pessoas no deserto. Deus diz: porém somente um anjo, e fará com que vocês herdam todas as promessas que eu prometi. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora todos os cananeus. Todos os problemas que vocês vão enfrentar na vida, ao decorrer, antes de entrar na cidade, na terra prometida, todas as muralhas que vocês perceberem, todas as pedras diante do caminho, eu enviarei o anjo para ir adiante de vocês. Como é bom isso, irmãos, saber que Deus está no meio de nós. Na verdade, saber que Deus se preocupa tanto que Ele envia um anjo para a gente. E aquela situação que estava acontecendo naquele povo naquele momento. Agora, o que a gente não entende muitas vezes, ou não para pensar, é o que Deus vem dizer depois: sobe para uma terra que emana leite e mel. Preste atenção, irmãos. Deus prometeu a Moisés e ao povo que Ele ia dar uma nação que eles não tinham trabalhado, que eles não tinham edificado casas, e que tudo eles iam possuir, porque Deus tinha dado para eles, prometido, e uma nação e uma terra que manava leite e mel. Só que Deus fala uma coisa muito interessante, que às vezes a gente não para pensar. Ele diz assim: sobe para uma terra que emana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. E é aí, irmãos, que eu posso dizer que a coisa pega. É aí que a coisa complica mais ainda. Vocês, assim como eu, percebeu que Deus não mudou de ideia. Deus prometeu que ia dar. E eu quero ser enfático nessa promessa. Ele disse: eu te dei, eu jurei e vou cumprir. Só que não irei com vocês. Isso é grave, irmãos. Se nós pararmos para pensar que Deus não estava e não iria com aquele povo, mas que as bênçãos iriam com eles, e eu penso que teve pessoas que nem se importou com a presença de Deus, mas queria sim, até porque, penso eu, alguns poderiam ter dito: passei vários anos da minha vida sendo escravo, a minha descendência mais de 400 anos, me importo eu se Deus for, se Ele prometeu que foi dito e Ele fazer, eu não tenho problema, eu vou. Penso que muita gente pensou nisso. Deixar de ser escravo e entrar numa terra agora sem trabalhar, tendo que agora manter, mas sem o esforço do trabalho, porque não foram eles que construíram. Não me importa se Deus vai comigo, importa que Ele prometeu. E aí muita gente hoje recorre no mesmo erro. Não me importa se Deus está no trabalho comigo, contanto que eu permaneça do jeito que eu esteja, roubando, ou fazendo qualquer tipo de coisa errada, seja no ambiente de trabalho, seja numa universidade, ou qualquer que seja, porque as bênçãos que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Hoje, infelizmente, irmãos, está cheio de cristãos que pensam desse jeito. A gente chega num momento muito difícil e marcante da caminhada do povo de Deus. O povo tinha pecado. O povo tinha pecado gravemente contra o Senhor. Mas Deus velava pela sua palavra. Deus disse a Moisés que ainda cumpriria a promessa, mas que Ele não estaria com eles.
Veja, irmãos, o quanto é sério tudo isso. Preste atenção numa ilustração que eu disse. Se o Anthony estivesse na sua festa de aniversário só com os presentes, mas sem a presença, que alegria seria isso? Que divertimento ele teria com os amigos, com as crianças da mesma faixa etária de idade dele, para brincar no game ou qualquer canto que seja. Que prazer seria esse, se uma criança, ou se o pai, que deu tudo aquilo, mandou o convite, fez de tudo, aparecesse só os presentes e nada de presença? Deus queria trazer uma lição ao povo. E essa lição nada mais é, irmãos, do que a presença de Deus seria bem melhor do que os próprios presentes que Ele estava dando. O primeiro ponto, e eu gostaria de trazer só 3 pontos para nós, na verdade, iniciarmos, é que o primeiro ponto da nossa reflexão, a nossa mensagem, ou sermão de hoje seria: o presente sem a presença é vazio. Eu vou repetir: o presente sem a presença é vazio. Como eu disse, Deus tinha prometido tudo aquilo: casas, plantações, vitórias sobre os inimigos, e era um presente maravilhoso, irmãos. O braço forte de Deus estaria com o povo, mas a presença não. Deus enviaria um anjo, mas Ele mesmo não estaria com o povo. Parem para pensar, irmãos, como que a gente, muitas das vezes, em nossas vidas, temos participado das bênçãos de Deus, dos presentes de Deus, mas a presença de Deus não está. A gente se alegra, a gente fica emocionado, porque Deus abriu as portas, fez tudo que as nossas orações pediu a Ele, as nossas preces, mas Deus não está, e nem estaria, e nem estará no meio de nós. Por quê? Porque unicamente a gente às vezes mais preza as bênçãos de Deus do que a presença dEle em nossas vidas. Quero dizer novamente que Deus não negou os presentes ou as vitórias, e Deus fez lembrar a Moisés sobre isso. Mas quando o presente é presente, a pessoa que deu o presente e não está, se torna vazio, irmãos. É a mesma coisa de que você está no aniversário, ou seja, qualquer coisa, ou uma lembrança que você recebe de outra. Olha, ele não pôde estar aqui, mas está aqui o presente, porque ele lembrou de você, e você aceita carinhosamente, mas eu penso que você vai pensar comigo mesmo, a presença dele seria bem melhor dando o presente. Era isso que Deus estava tratando com Moisés, para que a nação entendesse isso. Ele dizia, agora ia passar de uma nova fase de vida, e a presença de Deus seria indispensável nesse exato momento. Pensa, irmãos, passaram 40 anos no deserto, e Deus livrando o povo. Deus trazendo uma coluna de fogo durante a noite para esquentar toda aquela multidão. À tarde, uma coluna, irmãos, uma nuvem que trazia sombra. O cuidado de Deus, o amor de Deus com aquela nação era tamanho e é grande. E eu abro um parênteses aqui para lembrar que você também tem o mesmo cuidado de Deus. Você já viu, já parou para pensar o que deveria ter acontecido, mas Deus livrou você a semana passada? Ou que às vezes não aconteceu nada, mas Deus mesmo assim cuidou, o amor tão grande, que não precisou demonstrar o amor numa coisa que Ele livrou para você. É isso que Ele estava mostrando para o povo, a nação dEle. E é isso que Ele faz ainda, a mesma coisa hoje. Ele mostra
que a presença e o amor dele vale mais e bem mais do que os próprios presentes ou bênção do próprio Deus. Volto a dizer aqui, irmãos, que Deus não está negando o presente nem as bênçãos, mas Ele está trazendo para nós, como aqui na palavra que lemos, é que a presença dEle satisfaz mais do que o próprio presente. E aí eu tenho uma lembrança, é como um pai que acha que presentes que dá aos seus filhos, porque a presença dele é pouco dentro de casa, ou talvez nenhuma, e ele cai no mesmo erro que talvez os seus pais cometeram, de dar presentes, e acha que aquilo vai segurar o filho, ou que o filho vai ter uma estima por ele, porque mesmo que o pai não esteja presente, mas o pai quis comprar o filho com um presente, seja aquilo dos sonhos da criança, ou seja, um presente educativo, mas que naquele momento que o pai não esteve, ele quis convencer o filho que o presente seria uma paga pela falta da presença do pai naquele momento. Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Mas nós queremos encerrar este programa com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder. E até amanhã. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.